Graça e paz. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui novamente na Adonai. Já vim outras vezes trazendo equipe de prático, né? Mas nunca ministrei aqui, era sempre os alunos, né? Ou a Lise que ministrava. Eu nunca ministrei. Eu acho que uma vez na Aliança Jovem. Eu acho que uma vez. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sou casado com a mulher mais bonita desse lugar aqui. A Lise tá aqui. Brincadeira. Vocês são lindas, as mulheres são todas lindas. Muito feliz por estar aqui essa noite. Muito contente de estar retornando aqui para casa. Para estar ministrando um pouco daquilo que o Senhor tem queimado no meu coração esses quase 3 anos em missões, e eu estou muito feliz. A gente é missionário na Jocum há quase 3 anos. Nós trabalhamos numa escola que treina jovens missionários para serem enviados para o campo missionário. Então aqui vocês têm a prova viva, o Pedro. O Pedro foi treinado na nossa escola e está aqui servindo a igreja, né, pastor? A gente também tem a Vitória também, que estava nos Ribeirinhos também, está aqui tá em Imperatriz também. Então a gente trabalha nessa escola treinando jovens para ir para o campo missionário. E a gente passou 2 meses, estamos voltando agora recentemente da Europa. A gente passou 2 meses na Europa. A gente foi levar uma equipe de prático para lá. A gente passou 1 mês na Romênia e 3 semanas na Suíça. Então foi um tempo muito incrível. E eu queria agradecer ao pastor, a pastora e todos os irmãos que nos apoiaram em oração, financeiramente, para a gente estar indo para lá, levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Irmãos, ore pela Europa. Você ouviu falar muito sobre África. A gente tem que orar, sim, mas orar também pelos que são ricos. Os ricos dos mais ricos são um povo não alcançado. Então ore pelo aquele povo. Eles são um povo orgulhosos porque eles não têm Cristo. Eles têm tudo, mas não têm nada. Então ore por eles. Declare a bondade de Deus sobre a vida daquele povo. Declare a bondade de Deus, o amor sobre Deus, sobre eles. Declare isso. Então a gente veio de 2 meses lá intenso, levando a palavra de Deus. Várias pessoas se converteram lá nesse tempo que a gente passou. Então a gente está voltando desse trabalho lá. Viemos passar um tempo aqui em Imperatriz para dar uma descansada, ver a família, ver a igreja. E sou muito contente com isso. Irmãos, eu estava orando hoje e eu sempre gosto de fazer isso, mas eu sempre peço direção do Espírito Santo para fazer isso, porque eu não quero agir manipulando a igreja. Eu queria que você que está sentindo alguma dor nessa noite, alguma enfermidade, seja dor de cabeça, dores nas costas, alguma dor, que você levantasse sua mão assim para o céu. Não precisa vir aqui na frente. Eu queria que você se colocasse em pé. Você que está com alguma dor, se coloque em pé. Queria que você colocasse em pé e colocasse a mão onde você está sentindo essa dor. Jesus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eu declaro as dores nas costas, dores de cabeça, dores nos ombros, enfermidades saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Dores de cabeça, dores de coluna, saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo, saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, saiam agora, em nome de Jesus. Você que estava sentindo a dor, faça um teste aí, vê se a dor ainda está. Faça um movimento que você não poderia fazer. E se você foi curado, dê um grito aí. Aleluia, aleluia. Amém? Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se move.
Nós temos essa autoridade sobre a nossa vida. A gente tem isso porque Jesus deixou isso para nós. Vocês colocarão a mão nos enfermos e vocês serão curados. Então essa autoridade está sobre nós. Então aqui nesse momento houve curas. E se você vê alguma pessoa na sua casa, ou no seu emprego, ou na sua faculdade onde você estuda, estou sentindo alguma dor, vá lá e ore por essa pessoa, que você tem autoridade sobre isso. Amém? Aleluia. Que felicidade estar aqui. Muito feliz mesmo. Irmãos, eu queria falar um pouco, trazer um pouco daquilo que Jesus está queimando, o Espírito Santo está queimando no meu coração durante esses quase 3 anos que estou em missões, que é sobre a grande comissão de Cristo, é sobre o reino de Deus, é sobre a expansão do reino de Deus, é sobre alcançar o perdido. E isso foi o que Jesus deixou para nós, que nós possamos alcançar os perdidos. O Evangelho não é somente para nós nos encher de domingo a domingo, de culto em culto, para nós mesmos. Se fosse isso, só isso, o Evangelho seria um Evangelho de egoísmo. E eu creio que ninguém aqui nessa igreja vive um Evangelho de egoísmo. Nós temos que pregar e levar as bondades, as boas novas de Cristo para todos os povos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A gente vai caminhar sobre esse texto hoje e vamos aprender aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesse culto, esse culto de Santa Ceia, nesse culto de domingo, no dia 10 de dezembro, que o Senhor quer falar com a sua igreja nessa noite. Então nós vamos trabalhar sobre esse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Esse aqui, ele está falando que vocês vão receber poder. O poder não é somente para vocês, mas sim para vocês testemunhar das boas novas de Cristo Jesus. Então, preste atenção nesse e vocês, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês, Adonai, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Eu queria falar hoje à noite, vamos dividir em 3 pontos, como se tornar uma testemunha de Cristo. E o nosso texto base vai ser Atos 1:8. Nós vamos caminhar sobre isso, sobre o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que essa criança que nesse momento aceitou a Jesus, ela já é a testemunha de Cristo. Ela vai falar do amor e da bondade de Deus para os amigos dela, para as crianças que fazem parte do círculo de amizade dela. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, eu gosto de dizer que a partir do momento que nós, quando recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, nós não temos mais reputação. Nós não temos mais reputação. Quando você aceita Jesus, acabou a sua reputação. Porque você vai dar a cara a tapa nas ruas, nas escolas, nas faculdades. No período que a gente estava na Europa, a gente recebeu tanto não na cara, irmão, que eu chegava em casa, no lugar onde a gente estava, e eu chorava, porque, meu Deus, como no Brasil é tão fácil evangelizar e aqui não. Eu estava provando o que é ser uma testemunha.
Então a gente vai focar aqui nesse versículo de Atos. E eu quero falar com vocês, se você tiver um caderno, uma caneta para você anotar ou no seu celular, um pouco sobre o contexto de Atos, o que estava acontecendo aqui nesse capítulo. Então quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas. Lucas, ele era um amigo de Paulo, ele viajava com o apóstolo Paulo. Mas, como eu gosto de chamar esse livro, os Atos do Espírito Santo. Eu gosto de chamar o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Vocês estão comigo, amém? E por que Atos do Espírito Santo? Porque foram os apóstolos, porque não foram os apóstolos que agiram, mas o Espírito Santo através da vida deles. Então o livro de Atos, o Espírito Santo está guiando tudo. Tudo. Eu queria resumir o livro de Atos com vocês nessa noite. Eu queria que você se colocasse em pé, colocasse a sua Bíblia na cadeira, se coloque em pé. Vocês estão me ouvindo, amém? Amém. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia e a gente vai resumir o livro de Atos aqui. Amém? Então, quando alguém perguntar para vocês, você conhece o livro de Atos? Você fala, cara, eu conheço e sei explicar como funciona o livro de Atos. Então, vamos resumir o livro de Atos aqui. Levante a sua mão assim para cima, as duas. Então, o livro de Atos se resume: a ascensão de Jesus aos céus. Coloque a sua mão para baixo, assim. Faça assim. A ascensão de Jesus aos céus. E para baixo. A descida do Espírito Santo até nós. E abra seus braços. E a expansão do Evangelho do Reino até os confins da terra. Então o livro de Atos, ele se resume a isso. Amém? Poder sentar. Então quando alguém perguntar para vocês como funciona o livro de Atos, vocês vão falar: a ascensão de Jesus para o céu, a descida do Espírito Santo até nós e a expansão do Evangelho de Deus às nações. Amém? O livro de Atos, ele, se você quiser anotar isso também, eu trouxe alguns pontos, curiosidades para vocês. O livro de Atos, ele foi escrito provavelmente em Éfeso ou em Roma, por volta ali dos anos 60 a 64 depois de Cristo. Para quem que foi escrito o livro de Atos? O livro de Atos, ele foi escrito para Teófilo. Teófilo era alguém grande do escalão do governo romano. Então, tem essa possibilidade que esse Teófilo, que é citado no livro de Lucas e em Atos, seja alguém influente da época e alguém que era do alto escalão romano. Então, o livro de Atos é escrito para Teófilo. Não é o Teo Hayashi, mas é o Teófilo. Então, Lucas vai citar o nome de Teófilo ali no livro de Lucas e no livro de Atos. Amém? O livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele indica qual é a missão e o propósito da igreja. E ao mesmo tempo em que revela a forma que o Espírito Santo capacitou os primeiros cristãos para que propagassem o Evangelho. Além disso tudo, pode-se dizer mais importante sobre o livro de Atos Apóstolos, é entender que esse livro é uma orientação de Deus para a igreja. Amém? Então a gente vai caminhar sobre esse texto e o que o Senhor quer falar conosco. Então, o tema da nossa mensagem é como se tornar uma testemunha de Cristo. O que é uma testemunha? Que é uma testemunha, para a gente entender. Uma testemunha é alguém que viu ou ouviu sobre algo. Uma testemunha fala daquilo que presenciou. Então, você não pode falar de alguém que nunca nem viu e não ouviu. Se alguém chegar perguntando, se eu não conhecesse o pastor Lucas, você conhece o pastor Lucas?
eu não poderia falar dele porque eu nunca vi e nem ouvi falar dele. Então, não sei testemunhar, falar sobre ele. Amém? Então, uma testemunha, ela faz isso. Testemunha é quem vê ou ouviu sobre algo. Ela fala daquilo que ela presenciou. Então, como ser uma testemunha de Cristo? Em Atos 4:20, os discípulos, eles vão falar daquilo que viram e ouviram sobre Jesus. Para os discípulos não se tratava simplesmente de pregar, mas sim, eles contavam tudo o que viram e ouviram. E é isso que uma testemunha faz. Então, o que faz uma testemunha? Ele vê e ouve e ele pode falar. Em várias ocasiões no livro de Atos, Lucas se coloca como uma testemunha ocular de todos os acontecimentos ali narrados. Então podemos dizer que Lucas, ele é uma testemunha ocular. Então Lucas, ele relata aquilo que ele viu e ouviu. Eu queria fazer uma pergunta para você, igreja. Não precisa responder, levantar sua mão. Mas você está vendo e ouvindo sobre Cristo? Você está vendo as maravilhas de Deus? Você está ouvindo sobre Jesus? Queria deixar essa pergunta para você. E eu queria que a gente começasse agora a entrar dentro da mensagem. O primeiro ponto, se você quiser colocar, o primeiro ponto dessa mensagem é o experimentar. Nós experimentamos o Espírito Santo quando nós nos lançamos na presença dEle, quando nós temos uma vida de devoção, quando nós temos uma vida entregue totalmente a Cristo, rendida a Cristo, quando nós temos a nossa vida voltada a Cristo Jesus. Nós experimentamos isso, quando nós nos lançamos em uma vida de devoção a Cristo. Orando pelos enfermos, como a gente fez agora, oramos e vocês foram curados pela autoridade do nome de Jesus. Orando por libertação, você experimenta Cristo, o Espírito Santo, com isso. Quanto mais experimentamos de Deus em nossas vidas, mais podemos falar sobre Ele e assim ser uma testemunha. Então, quanto mais tivemos lançado ali, entregue em devoção, numa vida de devoção a Cristo, mais podemos falar de Jesus Cristo. Se alguém chegar para você e falar assim: Lucas, me conta aí sobre Jesus. Como é que eu vou falar de Cristo se eu não tenho uma vida ali? Eu só posso falar de Jesus se eu tenho uma vida entregue, a devoção a Ele todo o tempo. Amém? Então só podemos falar se alguém chegar no seu trabalho: cara, eu estou passando por isso. Você pode me ajudar? Se você não tem uma vida de devoção a Deus, entregue ao Espírito Santo, se você não tem experiências com Ele, como é que você pode ajudar essa pessoa? Você só não pode dar conselho de coach para ela, mas pode ter a vida em devoção a Deus e sim ajudar essa pessoa. É o que o poder de Deus faz. Ele deve agir na minha e na sua vida, para que nós possamos ser testemunhas. Nós precisamos do poder de Deus agindo na minha e na sua vida, para que assim possamos compartilhar com os outros. Então, o primeiro ponto é o experimentar. A manifestação do poder do Espírito Santo em nossas vidas vai fortalecer o meu e o seu espírito. Ele vai nos levar a viver experiências com Ele. A manifestação do Espírito Santo tem esse impacto em nossas vidas. Quanto mais buscamos a Cristo, quanto mais temos uma vida de devoção, repito, a Ele, quanto mais podemos ouvir de Deus e ter experiências com Ele, assim a gente pode ser testemunhas, como fala em Atos: vocês receberão poder. Se você não tiver, irmão, uma vida de devoção a Cristo, a Jesus, se você não recebeu o Espírito Santo na sua vida, você não pode ser uma testemunha de Jesus. Você tem que receber o Espírito Santo na sua vida. Amém? Como vocês estão me entendendo? Então,
Que nós possamos todos os dias da nossa vida, Jesus, enche-me com teu Espírito, Jesus, me encha com teu Espírito, com teu fogo de vida. Eu quero ser transbordado, Jesus, para assim propagar o Evangelho, para falar. Os discípulos, eles saíram depois aqui em Atos para propagar o Evangelho. Então eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, que Jesus prometeu para eles aqui em Atos 1, e em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo e eles saíram. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós saímos e propagamos o Evangelho aos 4 cantos dessa cidade. Eu não estou falando para você que você deve largar tudo, o seu emprego, a sua casa. Não é isso. Você pode ser uma testemunha de Deus na área de influência que você tiver. Então pregue o Evangelho em todos os lugares. Nós devemos pregar o Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares. Hoje à tarde eu fui com o Guilherme no Mix Mateus. E tinha uma caixa lá. E eu olhei assim para ela e ela estava muito assim irritada. Eu não sei o que estava acontecendo com ela, o que ela estava passando. E o pessoal da fila muito estressado, e ela agoniada ali. E eu, meu Deus do céu, o que essa mulher... Eu já fui caixa, e eu sei como é que é. E eu, meu Deus, essa mulher deve estar passando por algo assim. E quando a gente passou, o Espírito Santo me direcionou a deixar algo para ela, falar algo bom para ela, porque ela estava recebendo tanta pancada na caixa, na fila do caixa, que eu falei assim, meu Deus do céu. Quando a gente estava passando, ela falou assim, você pode deixar uma nota para mim? Fui lá, deixei uma nota para ela, e eu falei assim, moça, muito obrigado, que você tenha um dia maravilhoso, que seu trabalho seja incrível, que Deus abençoe sua família e seu final de semana. Ela olhou assim para mim, obrigado, muito obrigado. Irmãos, que nós possamos ser testemunhas nos mínimos detalhes. E isso que o Espírito Santo quer de nós. O poder de Deus não é somente para encher. Em Atos 8 fala, vocês receberão poder. Jesus está falando para eles, vocês receberão poder. O poder não é somente para nos encher e ficarmos só para nós. Vocês receberão poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria e em toda a Judéia. Adonai, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas aqui em Imperatriz, no Bacuri, em todo lugar. Amém? E eu queria fazer outra pergunta para vocês. Vocês têm experimentado da grandeza de Deus? Você tem experimentado as maravilhas do Espírito Santo? O segundo ponto é o compartilhar. Queria que você anotasse. O primeiro ponto foi o experimentar. E o segundo ponto é o compartilhar. Ali em João 4, onde a mulher samaritana tem o encontro com Jesus, ali no poço de Jacó. A mulher samaritana vai ter essa experiência com Jesus. E Jesus está ali com ela. E queria que você anotasse aí João 4, 28 ao 30. Não precisa abrir sua Bíblia. Eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre essa parte da mulher samaritana. Desse ponto 2, que é o compartilhar. João 4, 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Irmãos, a mulher samaritana, vocês conhecem esse texto. Ela estava ali e ela teve essa experiência com Jesus. Jesus teve uma palavra de conhecimento para ela sobre os maridos dela, e ela ficou espantada ali com o que Jesus falou. Vejo que você é um profeta, ela falou para Jesus. E quando Jesus tem algo para entregar para ela, e a vida dela ali é transformada, ela sai e vai para a cidade dela, deixa o seu cântaro e vai para a cidade dela para compartilhar. Primeiro, a mulher samaritana, ela experimentou do poder de Jesus.
e depois ela voltou para compartilhar daquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Então ela primeiro experimentou do poder de Deus e depois compartilhou o que Ele fez na vida dela. É isso o efeito do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Experimentamos o que vimos e ouvimos de seus feitos, e isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas. É por isso que eu digo, você recebe o poder do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Cristo, você tem que correr para falar das bondades, da maravilha de Deus que Deus está fazendo na sua vida. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Foi o que aconteceu em Atos 1:8. Eles receberam o poder e saíram para compartilhar. Deus prometeu o Espírito Santo para que eles sejam as testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, e para que o Evangelho cresça. Você tem compartilhado daquilo que tem experimentado em Jesus? Ou você só está guardando para você mesmo e não está compartilhando aquilo que Jesus está fazendo com você? Em Atos 1:8 é o poder para nós compartilhar, para nós sermos testemunha de Cristo. Então, que nós possamos receber todos os dias as bondades de Deus, de viver a maravilha de Deus todos os dias, para que possamos compartilhar do Espírito Santo. Ah, Lucas, mas eu tenho que largar tudo. Não, você não tem que largar tudo. Você pode falar de Jesus em qualquer momento, em todo lugar. Ah, Lucas, mas eu tenho vergonha. Jesus, tira isso. Jesus, ora para isso. Jesus, tira isso de mim, eu tenho vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho das bondades de Deus. Se algo nessa semana, irmãos, acontecer, se for algo importante na sua vida, se você receber uma bênção ou algo do tipo, compartilhe com alguém, com algum amigo. Certeza que ele vai perguntar por que você está tão feliz, e você vai compartilhar do amor de Deus para essa pessoa. A mulher samaritana, ela experimentou do Espírito Santo, ela foi transformada e ela foi compartilhar para as pessoas da cidade dela. Amém? O terceiro ponto é testemunhar. Então a gente tem um primeiro ponto, que é o experimentar. O segundo ponto, que é o compartilhar. E o nosso terceiro ponto, que é o testemunhar. Em Marcos 16:15, Jesus vai falar: e disse, vão pelo mundo todo e prega o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Então Jesus vai falando isso. Versículo 20: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, se nós crermos naquilo que o Senhor faz na nossa vida, se nós temos a certeza daquilo que recebemos quando nós aceitamos a Jesus, nós possamos testemunhar da bondade de Deus na vida do outro. Por que eu orei por cura hoje? Porque eu acredito nisso. Jesus deixou isso para a gente. Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. Então eu pego essa palavra para mim. Eu tenho essa autoridade pelo nome de Jesus. Então eu vou orar por cura. Eu vou colocar a mão nos enfermos e eles serão curados pela autoridade do nome de Jesus. Não é sobre o Lucas, o missionário, é sobre Cristo Jesus. Irmão, se você não ora por uma pessoa, você está deixando aquela pessoa não ter uma experiência com Jesus. Se você tem uma pessoa do seu lado e ela reclama: ai, minhas costas estão doendo, ai, minha cabeça está doendo, e você não ora por essa pessoa, eu não sei porquê, mas essa pessoa não vai ter uma experiência com Cristo. Então, a partir do momento que nós entendemos aqui, quando fala em Marcos 16:15,
Vão pelo mundo e pregam o evangelho. É isso. É nós entendermos da autoridade que nós temos pelo nome de Jesus. Então nós possamos orar pelas pessoas. Ore pelos enfermos. Declare cura sobre as pessoas. Compartilhe do amor de Jesus. Que nós possamos compartilhar do amor de Cristo em todo momento. Que nós possamos falar das maravilhas de Jesus a todo momento. Quanto mais nos disponhamos a trabalhar, mais veremos os sinais e maravilhas de Deus. Jesus disse que os sinais nos seguiriam. Os que crerem. Os sinais seguem aos que crerem. Então nós temos que crer nisso. Eu orei por cura porque eu creio que Deus pode curar. Então os sinais vão seguir aqueles que crerem nisso. Sinto muito, irmão, se você não crê, mas eu creio que todos aqui crerem nisso. Se você encontrar alguém que não crê nisso, ele está lendo uma Bíblia errada. Sinais seguirão aos que crerem. Só que, creio que aqui não tem gente assim do que eu vou falar. Mas já vi muito. Tem crente que não se mexe. Tem crente que não levanta da cadeira, não levanta de casa para falar do amor de Cristo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega. Na Europa nós encontramos uma igreja que está acomodada. Irmãos, orem todos os dias pelos cristãos da Europa. Lá nós encontramos uma igreja acomodada. Todas as ideias que a gente ia passar para o pessoal, eles falavam: isso não vai dar certo, isso não funciona aqui. Então eles são acomodados, eles estão só para eles. E 90% das igrejas da Europa não... Gente, o que vocês estão vendo aqui, nessa igreja, esse tanto de gente, lá não tem. A maior quantidade de pessoas que nós vimos nesse período, a gente passou em várias igrejas na Europa. A quantidade maior de pessoas que a gente viu, acho que era 20 pessoas. E 90% era idoso. Jovens não querem saber do Evangelho, não querem saber de Jesus. Por isso que eu disse no início, orem por essa igreja, orem pela igreja da Europa, orem pelos seus irmãos da Europa. Nós vivemos aqui no Brasil, isso de termos muitas pessoas na nossa igreja, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas eu e a Lise e o restante da equipe, nós pisamos naquele solo europeu e nós ouvimos falar, nós vimos. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Então ore pelos nossos irmãos de lá. E voltando no nosso ponto, eu já conheci várias pessoas que são acomodados e não querem falar da grandeza, das maravilhas que Jesus está fazendo na vida deles, que já estão ali, eu já sou salvo e eu vou para o céu. Não! Você recebeu o Espírito Santo a partir do momento que você foi batizado e você aceitou a Jesus, você já deve falar do amor de Cristo para as outras pessoas. Se nós não compartilhamos a bondade de Deus, nós somos uma igreja orgulhosa. E nós não devemos ser uma igreja orgulhosa. Não é nosso caso. Amém? Como os sinais vão acompanhar alguém que nunca saiu do lugar? Se você nunca saiu do seu lugar, se você conhece alguém que nunca falou de Jesus, é cristão e nunca falou de Jesus para outra pessoa, como o sinal vai seguir essa pessoa? Então, se queremos que os sinais de Cristo nos seguem, nós precisamos nos dispor a fazer a obra de Deus, crendo que Ele faria exatamente aquilo que Ele prometeu em Atos 1:8. Não espere viver isso somente quando você largar tudo e viver 100% do ministério. Não.
Jesus deixou bem claro: vão. Isso foi escrito há muitos anos atrás, irmão. E uma frase do Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então não espere viver somente 100% do Evangelho para você falar do amor de Jesus. Comece a testemunhar hoje. A partir do momento que você sair, pegue o seu celular e fale: cara, ligue para alguém, um amigo seu que não é cristão. Jesus te ama, eu te amo. Declare a bondade de Deus sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está afastada dos caminhos de Jesus. Declare esse amor de Jesus que você tem para outra pessoa. Eu desafio você, igreja, a partir do momento que a gente terminar essa reunião, a você pegar o seu celular, ou a você se encontrar o seu amigo aí na rua, em algum lugar, em alguma lanchonete, você falar do amor de Jesus para ele. Não precisa pregar para ele, falar assim: cara, irmã, irmão, eu te amo, Jesus Cristo te ama. Declare a bondade de Deus sobre ele. A partir do momento que nós saímos aqui, comece a testemunhar isso. Comece a falar do amor de Jesus hoje, a partir do momento que nós acabarmos essa reunião. Vocês estão entendendo, igreja? Então o primeiro ponto foi o experimentar. Nós experimentamos a bondade de Deus, as maravilhas do Espírito Santo. Segundo ponto, nós compartilhamos, nós vamos, falamos de Jesus. E o terceiro ponto, nós testemunhamos de Cristo Jesus. Então, esses 3 pontos que eu queria trabalhar, que a gente trabalhasse hoje, aqui focado em Atos 1:8, que fala que Jesus está falando aqui para os discípulos. E vamos voltar de novo ao resumo de Atos. Ele está falando aqui, depois da sua ressurreição, e antes de subir para o céu, e depois do Espírito Santo descer, Jesus está compartilhando aqui em Atos 1:8 para os discípulos. Se queremos cumprir esse papel de ser testemunha de Cristo, nós devemos viver coisas grandes com Cristo, como Cristo viveu. E Ele prometeu que veríamos as maravilhas dele. Nós devemos viver uma vida de devoção a Cristo todos os dias. Nós temos que viver um evangelho buscando experiências com Jesus todos os dias. Jesus, me dá experiências dentro do carro ali, na rua, na minha moto, no colégio, na faculdade. Me dá experiências contigo, Espírito Santo. Declare isso na sua vida. Eu declaro isso na sua vida, que você tem experiências com Jesus mirabolantes que você nem vai acreditar. Eu tive várias experiências nesse tempo que a gente passou na Europa. E ontem eu estava compartilhando com o meu Elpidio uma experiência que eu tive muito espiritual lá nesse tempo que a gente passou na Europa. Depois os irmãos me procurem, se alguém quiser saber essa experiência. Eu não vou contar porque eu acho que está gravando, mas depois me procurem no final do culto que eu posso compartilhar isso com vocês. Então nós devemos viver todos os dias buscando experiências com o Espírito Santo. Busque experiência com Cristo, irmãos. Irmãos, eu declaro na vida de vocês que vocês não vão viver uma vida de acomodados. Vocês não são acomodados, nós não somos acomodados. Adonai não é igreja acomodada, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu declaro essa palavra sobre vocês. Amém? Nós temos que viver esse evangelho buscando experiência, para que possamos ser testemunhas. E assim como em Atos 1:8, aqui em Atos 1:8, receberão poder e serão minhas testemunhas. Para você ser uma testemunhas, a gente precisa seguir esses 3 pontos. Primeiro ponto, que é o experimentar. Segundo ponto é o compartilhar. E o terceiro ponto é o testemunhar. Compartilha isso com outras pessoas no seu dia a dia, no seu local de trabalho. Fale das grandezas do amor de Jesus para essa pessoa, para o seu amigo, para o seu colega. Amém? Que nós possamos sair daqui hoje
e falar da bondade do amor de Jesus, falar das misericórdias de Cristo, do que Ele tem feito na sua vida. Declarar as grandezas de Deus, as maravilhas na vida de outras pessoas. Amém? Deus, muito obrigado pelo que o Senhor compartilhou nessa noite. Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez aqui, Pai. Obrigado, Jesus, pelas tuas maravilhas. Jesus, eu declaro que Adonai, Pai, ela é uma igreja, Pai, que compartilha o teu reino, que vai alcançar os perdidos, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui aprendendo com meus irmãos aqui, Jesus, sobre a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.